Felicidade é possível? Felicidade todo dia é possível? Hoje eu vou falar para você 5 pontos e a cereja do bolo para você construir uma vida com felicidade todos os dias. Sim, é possível. Não deixe que te digam que não é possível, que é mentira, que é uma fantasia. Eu não estou falando de felicidade hollywoodiana, dessas dos filmes, não. Eu estou falando da vida real. Então, já sabe. Se você está no YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações. Se você está no Spotify, siga a Ayurveda Brasil Podcast, ativa as notificações. Bora para a vinheta e vem conversar sobre esse tema fundamental para a nossa vida cotidiana. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Falar sobre felicidade já é uma conversa boa, já é uma conversa leve. E a vida desinflamada precisa sim colocar a felicidade como seu centro. Quando a gente fala de desinflamação da vida, quando eu falo de desinflamação da vida, por exemplo, no programa de desinflamação Metamorfose, eu estou falando dessa desinflamação completa. Não é só a desinflamação do seu corpo, da sua mente, das suas emoções, é da vida mesmo. E a felicidade é um ponto que é fundamental a gente tratar. E hoje eu trouxe esse ponto aqui, que é a nossa cereja do bolo mesmo. Por que é uma cereja do bolo? Porque tem ações cotidianas que a gente pode fazer para ser mais feliz e tem a cerejinha, que é aquela que é fundamental você começar a construir para você sim ter uma vida cheia de felicidade, repleta de felicidade. E aí eu vou usar como felicidade aqui não esse conceito hollywoodiano, né? Foram felizes para sempre, né? Ficaram juntos e foram felizes para sempre. Que embora a gente não use mais exatamente essa frase, a gente continua buscando esses finais, né? Nos filmes e assim por diante. Mas eu vou chamar atenção para 5 pontos que são mais objetivos no cotidiano. E esse que eu estou chamando a cereja do bolo, que é o ponto que leva a essa felicidade, que não é só uma felicidade média, né? Então tem muitos artigos de psicologia, né, utilizam essa ideia que eu gosto de pensar como o dia comum, o feliz dia comum, né, que é uma construção assim de um dia que eu tô bem, um dia que eu tô tranquila e tá bem, já chegar aí já é um baita de um avanço. Mas quando a gente fala de felicidade pro yoga, a gente está falando de uma felicidade plena, né? Então, por isso não é hollywoodiana, é uma satisfação de estar com a gente mesma. É uma felicidade nesse sentido de que eu sou uma bem-aventurada. Eu sou muito feliz, eu sou uma bem-aventurada. Eu me enxergo como uma pessoa que tem um sentido aqui nesse lugar, que tem ou mais de um sentido de estar aqui nesse lugar. Eu me enxergo como alguém importante, não nesse sentido de ser maior do que outras pessoas, mas de importante para mim e mais. Eu tenho uma contribuição, posso ter uma contribuição para esse mundo aqui que eu tô. Isso a gente chama de uma vida com propósito, né? E a gente nem vai chegar nesse propósito hoje. Aí a gente faz uma metamorfose e a gente vai juntas construindo o propósito ou propósitos, que é legal. Hoje, então, para falar de felicidade, a gente, primeiro de tudo, tá falando dessa felicidade, que é essa felicidade de bem-aventurança, essa felicidade de estar alegre todo dia, sabe? Contente todo dia. E não porque, ai, nossa, é tonta, só sorrir. Não tem a ver com isso. Tem a ver com contentamento, com esse perceber-se aqui na Terra, aqui agora, no momento presente. Isso é uma coisa. E outra coisa são esses 5 pontos que são muito tratados por psicologia positiva e que estavam aí dentro de alguns artigos que eu li sobre o tema relacionado com felicidade. Beleza? Então vamos lá, para os pontos primeiro. Primeira coisa, dentro desses 5 pontos que são importantes da gente trabalhar na nossa vida cotidiana, o primeiro deles a gente pode começar a pensar em algo como gradual. Ai, o que é isso? Algo como gradual, felicidade gradual? O que é isso? Não é que a felicidade é gradual, mas ao invés de a gente pensar
na felicidade como algo muito grande, porque é assim que na maioria das vezes a gente acaba imaginando a felicidade. Ela tá longe, ela tá lá na frente, porque primeiro eu preciso conquistar isso, fazer aquilo, e depois isso, e depois aquilo, aí eu chego na minha vida feliz. Não, a felicidade, ela pode ser gradual, assim como outras coisas. Então, por exemplo, ao invés de eu me preocupar com a felicidade enorme lá na frente, eu vou me preocupar com a minha felicidade todos os dias. Então, cada dia eu quero ser feliz. Cada dia ele é especial. Cada dia que eu acordo tem um motivo muito positivo para eu acordar. E não um motivo positivo no sentido de que meu dia não vai ter estresse, vai ser perfeito. Eu não estou falando disso. Estou falando de vida real, de vida concreta. Cara, eu acordei. Aí já mora uma pequena alegria. Eu acordei, eu estou aqui, eu estou feliz. Ah, Van, mas é fácil falar assim? É fácil, mas dá para pensar em outras coisas que te deixam feliz. E se você não acorda assim, você vai construindo essa felicidade. Mas a meta, o que eu quero dizer nesse primeiro ponto é o seguinte: a meta ela tem que ser menor, ela não pode ser a meta grande. Ela é o passinho de cada vez, por isso que eu chamei de felicidade gradual. Ela é um pouquinho por dia. Então, se eu chegar nesse fim desse dia, que eu acordei super estressada e conseguir chegar um pouco mais calma, eu já plantei a minha felicidade do dia. Se eu conseguir parar, respirar e sorrir sem nenhum motivo, eu já plantei a felicidade do meu dia. Então, eu já estou conseguindo plantar a minha felicidade de todo dia, a minha felicidade gradual. E não esperar aquela grande com todos os acontecimentos feitos, prontos e acabados. Beleza? Segundo ponto, a gente pode pensar, então, já que a gente está falando de felicidade gradual, vamos pensar da felicidade do aqui e agora. Olha só, essas coisas se combinam. Ela é gradual e ela é hoje, no momento presente. Então, ela não está no futuro e nem estava no passado. Romper com esse cordão umbilical que ou te prende a um passado áureo, um passado lindo, que na maioria das vezes nunca aconteceu, não do jeito que a gente consegue manter aqui na memória, que a gente projeta nessa memória. Então, eu era tão feliz, não sei o que lá. Não, corta isso. E corta também essa felicidade futura que a gente acabou de falar, que eu só vou ser feliz depois que eu conseguir isso, 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 isso e isso. Não, seus objetivos, seus desejos, seus sonhos, eles são válidos e são importantes. Vá atrás deles. Só que a sua felicidade, ela não pode estar relacionada a eles, por isso ela é no aqui e no agora, beleza? Terceiro ponto, não menos importante. Felicidade se faz também com outras pessoas. Essa conexão, né? Então, assim, de relações verdadeiras, de relações reais, de estar perto de quem você ama. É muito bom estar perto de quem a gente ama. E às vezes fisicamente não é possível estar perto, mas você pode, né, mandar mensagem, falar, escrever, ligar. Olha só, a gente pode ligar para a pessoa, falar: olá, como você está? Coisa que a gente cada vez faz menos com as mensagens de WhatsApp, mas é muito legal, é muito lindo, é muito positivo e faz a gente feliz. Então, observe a sua lista de gente que você realmente ama, observe a lista de gente que realmente te faz feliz. Esteja mais próxima dessas pessoas. Então, eu não estou dizendo para você depositar a sua felicidade na outra pessoa, mas eu estou dizendo para você manter relações mais de pertinho com quem você ama. É diferente, beleza? Quarto ponto está relacionado sim com uma questão financeira. Sabe que uma das coisas que eu achei, que eu gostei muito, na verdade, desse posicionamento, assim, quando eu estava fazendo das minhas primeiras formações de yoga, uma das coisas que a minha professora elencava era o seguinte, que para o yoga, a gente não é feliz se a gente está numa debilidade, numa vulnerabilidade, desculpa, financeira. E por motivos óbvios. O que a gente faz, assim, quando a gente precisa muito de grana, quando a gente está... Muitas vezes tem gente que passa fome, tem gente que não tem onde morar, tem gente que está, né, numa situação de aluguel super cara, que não tem... Não, que está cheio de preocupação mesmo em relação à grana, né? Não sabe onde vai viver e assim por diante. Uma situação de vulnerabilidade financeira te impede a felicidade porque você tem uma questão de sobrevivência aí, né? Então, você precisa dar conta da sua sobrevivência. Se você está dando conta só da sua sobrevivência, como é que você vai ter espaços onde você planta a felicidade? E veja bem, eu não estou dizendo
que a falta de dinheiro totalmente faz com que as pessoas sejam infelizes, porque também isso é uma falsa verdade, né? É uma ideia que é muito reproduzida e que não é verdade. Não é verdade, assim. Tem muita gente que não tem grana e é muito feliz. E que bom. Agora, é muito importante também a gente não colocar, não depositar mais um peso em cima de uma pessoa que está lutando pela sobrevivência. É muito injusto até, né? Você dizer assim, você não precisa de grana para ser feliz, disse eu na minha casa confortável. Por favor, a gente tem que ter um pouco mais de sensibilidade nesse sentido, de não transformar as coisas em 8 ou 80, sabe? De olhar nuances. É muito interessante a gente sempre fazer esse olhar mais cuidadoso, mais perceptivo. Mas sim, para essa psicologia positiva, eles apontam sim que uma situação de vulnerabilidade financeira é uma situação que impede a pessoa de ser feliz, porque ela está pensando na sobrevivência. E aí não estava na psicologia positiva, mas eu quero acrescentar aqui nesse quarto ponto uma questão também que é a vulnerabilidade em relação à violência. Né? Quando a gente fala das mulheres, a gente tem um monte de mulher em situação de violência. Como é que você vai ser óbvio, né? Como é que você vai ser feliz se você está sendo ameaçada dentro da sua casa? Fisicamente, psicologicamente, assim por diante. Não dá para ser feliz. Quinto ponto é diminuir dores e incômodos físicos. Por motivos tão óbvios que, assim, que até assusta a gente quando a gente se acostuma com dores no nosso corpo. Quando eu tenho uma dor crônica, a minha atenção está nessa dor crônica. Quando eu tenho um desequilíbrio crônico, a minha atenção está nesse desequilíbrio crônico. Eu não consigo ser feliz cheia de dor, não consigo ser feliz cheia de doença, cheia de desequilíbrio. Então, por isso é muito importante cuidar do seu corpo físico, cuidar da sua alimentação, cuidar da sua rotina. Apostar em uma rotina anti-inflamatória cada dia mais é muito importante, beleza? Bom, esses 5 pontos a gente considera então 5 pontos que constroem a felicidade e que estão relacionados com o nosso raciocínio lógico, com isso que a gente chama de intelecto, beleza? Agora o yoga, ele traz um ponto além, que é esse que eu chamo da cereja do bolo, que não está diretamente relacionado com o intelecto. Então, para gente, esses pontos que estão relacionados com essa lógica mais racional, com essa coisa mais da racionalidade, eles são fundamentais, mas eles não estão completos se eles não são relacionados com isso que eu chamei da cereja do bolo, que é o quê? Você mergulhar em si mesma e ampliar a sua consciência, expandir a consciência de si mesma. Isso que para o yoga a gente chama de Soham, eu sou. Eu sou está conectado com a natureza, está conectado com o que a gente chama de universo, está conectado com as outras pessoas, está conectado com por que a gente está aqui, está conectado com um propósito ou propósitos de vida. Então, você pouco a pouco e mergulhando na sua natureza, a gente é alegre para o yoga, para a natureza, e não triste, deprimida, infeliz. É essa expansão da consciência. O que é a expansão da consciência? É o contato com o seu eu mais puro, com o seu eu mais verdadeiro, com esse eu que fica localizado aqui, no centro do peito e na altura do coração. Esse contato cotidiano vai desbloqueando o seu verdadeiro eu. Quando você desbloqueia o seu verdadeiro eu, você começa a sentir isso que a gente chama de Ananda, bem-aventurança. A bem-aventurança é a alegria de todos os dias. Alegria simplesmente porque você é. Porque você está aqui e porque você é. Mas como assim? E o motivo? Não precisa de motivo. Você é o motivo. Expanda a sua consciência. Não tem segredo em expandir a consciência. Então, assim, as formas podem ser muitas, mas a expansão ela acontece quando você mergulha em si mesmo. Não tenha medo de mergulhar em si mesmo. Não tenha medo de se deparar com isso que as pessoas chamam de suas sombras e etc. Isso é só um obstáculo, é só um bloqueio que fica aí para a gente não alcançar essa felicidade que é tão intrínseca e tão verdadeira.
Então eu não podia terminar o mês de março sem falar que você pode ser feliz todo dia. Todo santo dia. Pode ser por meio desses 5 passinhos, que são mais racionais. A construção, ela pode ser gradual, não tem problema. Mas não tenha receio de mergulhar em si mesmo. Isso é transformador. Isso é metamorfose. Beleza? Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!